Hoje, dia 4 de junho de 1999, o projeto cultural do Museu da Imagem e do Som está completando um ano de existência. É importante lembrar que esse projeto tem a colaboração total da SP Sul TV e da 3M do Brasil. E contando aqui hoje com o jornalista Alberto Isaac, outro jornalista, o Carlos José de Oliveira, a professora Eunice Granato, o doutor Arthur Antônio e o nosso entrevistado da noite é o doutor Ledivar Vieira de Moraes. Alguns dados que a gente poderia transmitir a vocês sobre a vida do Dr. Led. Dados bem resumidos, porque a vida dele, se a gente for fazer uma biografia, nós ficaremos longo tempo. Dr. Ledivar Vieira de Moraes nasceu e foi registrado em Guareí. Estudou na Peixoto Gomide e formou-se médico pela Faculdade de Medicina de Sorocaba. Trabalhou na Santa Casa de São Paulo e tem o título de especialista em cirurgia geral pela AMB. Casado com a professora Abigail Vieira de Souza, tem 4 filhos, 3 homens e uma filha. Foi um dos fundadores da FKB, onde também lecionou. Foi diretor clínico da maternidade de Itapetininga. No momento, é médico plantonista do Hospital Psiquiátrico Dr. Laerte Vieira Pires. Em 1985, escreveu sobre a história da centenária Igreja Presbiteriana de Itapetininga. Em 1994, recebeu o título de cidadão itapetiningano. Um resumo da sua vida, bem resumido, Led. E o Led, como é que vai indo? Conte alguma coisa sobre o Led, pelo Led. O Led, no momento, com 70 anos, está se sentindo aqui uma peça de museu, meu. O Museu da Imagem e Som, e grato por estar aqui e pretendendo ser útil para esse museu. O Led, eu gostaria de passar a palavra ao Carlinhos para ser feita a primeira pergunta sobre algum assunto que a gente vai ficar sabendo, conhecendo sobre a sua trajetória. Carlos José de Oliveira. E nós estamos aqui saudando naturalmente os colegas convidados e especialmente aquele que é o foco principal desta sequência do Museu de Imagem do Som de Itapetininga, o médico Ledivar Vieira de Moraes. Mas há muita coisa na atividade que eu conheci do Dr. Ledivar Vieira de Moraes, como médico, como esportista, como estudioso de coisas da arte, em construção inclusive, tem publicações a respeito. Igualmente como um médico de uma repartição na qual me aposentei no Departamento de Estradas de Rodagem, muito fez pelo DR, na área médica. Os servidores rodoviários não esquecem jamais a participação de Ledivar Vieira de Moraes na DR2 de Itapetininga. Mas, embora tenhamos aí uma saraivada de indagações sobre a vida eclética, útil à comunidade de Ledivar Vieira de Moraes, eu coloco aquilo que observei, divulguei com satisfação na ocasião, uma preocupação que pouca gente sabia, Dr. Led. É pertinente aquilo que foi um estudo seu na história de Itapetininga, focalizando, que parecem fotos, desenhos e texto,
fachadas, alpendres, de construções antigas de Itapetininga. Infelizmente, a memória curta do brasileiro, muita coisa foi desperdiçada e destruída para a renovação imobiliária e urbanística, mas, na verdade, Vossa Senhoria se preocupou na ocasião, há vários anos passados. Então, diga alguma coisa sobre essa preocupação sua e como vê isto que é a construção antiga, a arte que era dada a este tipo de construção, normalmente em alpendres, fachadas, janelas e tanta coisa que Vossa Senhoria observou. É uma recordação que talvez pouca gente saiba, que eu faço neste momento indagando o seu interesse e a sua preocupação, que deve estar ainda em pé, pertinente a este aspecto histórico, urbanístico e imobiliário de Itapetininga. Eu gosto muito de desenhar também, né? E eu tenho em casa uma parede forrada de quadros no crayon de casas, né, fachadas antigas de Itapetininga. E que, há pouco tempo, revendo esse trabalho, eu pude notar que muitas dessas fachadas, dessas casas, já não existem mais. E o que me preocupou, eu tenho todo o trabalho da propriedade do Tenente Carrito, da casa onde ele morava, lá no local onde hoje se faz a exposição, né, anualmente. E eu tenho desenho da casa, tenho fotografia antiga, e agora, visitando a exposição este mês que passou, eu fiquei assustado com a ruína daquela propriedade, viu? Disseram que ela tinha sido tombada, né? E como alguém brinca, diz que realmente o tombamento foi no sentido lato da palavra, derrubaram com a casa mesmo, né? Há um desinteresse muito grande, a gente nota isso, em manter a história de Itapetininga sob todo esse ponto de vista, né, de coisas de mais de 200 anos para cá, né? Mas ninguém se interessa, não. Ninguém se interessa. E um dia qualquer eu posso expor esses desenhos, se houver interesse, né? Você achou que não melhorou nada esse problema que a gente acha que é um problema cultural? Sempre foi assim ou você tem notado algum movimento na cidade para melhorar esse defeito? Olha, Itapetininga tem uma virtude, né? Que tem muita gente procurando o desenvolvimento cultural sob todo ponto de vista, né? Não tem dúvida alguma. Eu estou aqui perto de vocês, né? Está aí os dois jornalistas, né? Carlinhos José e o Beto Isaac, que fazem tudo para levantar esse ponto cultural, né? de Itapetininga, né? A história de Itapetininga, né? Não tem dúvida. E há um trabalho nesse sentido, já vista o que vocês estão fazendo, né? O Museu de Imagem e Som, que, como você disse, tem pouco mais de um ano, né? E eu tenho a impressão que, através dele, né, desse tipo de trabalho, todos nós vamos levantar essa cultura, né, itapetiningana. Eunice, o que tem a perguntar para o LED? Primeiro dizer que é um prazer imenso, uma grande honra estar participando do programa do Museu da Imagem e do Som, e ao lado de grandes amigos, e estar aqui com o Dr. LED nesse momento é especial honra para mim. E há dois pontos que eu gostaria de lembrar. Primeiro, da nossa juventude, Dr. LED.
da época do curso de inglês, da dona Maria Aparecida Prestes, das representações no Clube Venâncio Aires, em inglês, e que representavam muito para a nossa juventude. Gostaria inicialmente que o senhor contasse alguma coisa para a gente, lembrando aqueles tempos deliciosos da nossa juventude. Por aí nota-se, né, que Itapetininga primou pela cultura, né? Sempre foi a Atenas do Sul, né, terra das escolas, e fundou-se a União Cultural Brasil e Estados Unidos, e eu me lembro também, né, da dona professora Maria Prestes, e não sei se vocês sabem disso, né, que o meu professor de inglês também foi o doutor jornalista Eil Abuasa, né? E logo em seguida a gente era moço, entusiasmado, querendo falar uma outra língua, né? A gente se enveredou nesse terreno, aceitando até os convites para fazer teatro em inglês. Você imagina só. É verdade. Acho que pouca gente sabe disso. Pouca gente. Inclusive, eu fui um cabeleireiro, né, no sketch. Eu me lembro até do que você dizia, Led. Foi essa peça curta, né? Você se lembra com quem você contracenava? Lembra com quem? Conte aí um pouco. Muito bem, Nestinha. Nós estávamos lá no palco, no Clube Venâncio Aires, com assistência, e eu falando em inglês. Imagina, não? Como era o nome da peça? Fala em português, senão nós vamos boiar. A peça tinha o nome do cabeleireiro. Só que o nome do cabeleireiro era Antoine, em francês. Antoine Coiffure. Né? E Antônio Cabeleireiro. E público para a peça. Bom. Foi bom. O Itapeningueno já comparecia. Tinha bastante gente no clube. Naquele tempo, qualquer coisa que se levasse no clube tinha assistência. Né? O clube era um local, né, apropriado para tudo isso. Né? Alberto. Eu também quero saudá-lo por você estar presente nesse programa e que muito enriquecerá a história de Itapetininga, graças à sua visão, à sua competência e a sua vivência. E quero também, nessa oportunidade, homenagear o seu progenitor, o saudoso professor Juca de Moraes, uma das glórias do magistério, também cronista. E perguntaria o seguinte, meu caro amigo Led, se assim você me permite: por que você enveredou no ramo da medicina quando a sua família tornou-se tradicional no setor da educação? Isso é uma boa pergunta, viu? Todos meus pais e todos os irmãos, todos eles se formaram aqui na Peixoto Gumide, né? Professores. E eu também, naquele tempo, né, me enveredei, entrei na escola normal, sabe? E eu me lembro muito bem que estava dando uma aula de prática de ensino. Né? Você vê que já estava, não sei se no segundo ano, sei lá, estava dando uma aula de prática de ensino, escrevi a palavra sinônimo na lousa. E, conversando com a classe, eu senti que uma criança me puxou pela calça. Professor, o que é? Sinônimo não tem chapeuzinho no O? Tem, sem dúvida alguma, senta lá. Eu tive que corrigir, né? Fui corrigido pelo aluno. E naquela hora eu me senti que não tinha jeito
para ser professor, não, sabe? E deixei a escola normal. E fui fazer curso, né, preparatório para medicina. Né? E entrei na Faculdade de Medicina de Sorocaba, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Lá me formei e fiz internato e residência, fiz pós-graduação em cirurgia geral. Depois voltou a ser professor na FKB. Depois fui diretor da Escola de Educação Física e fui professor de anatomia e cinesiologia nessa faculdade. E gostava? Gostava. É? Gostava. Se deu bem. Gostava muito de dar aula, de ensinar, de transmitir. Isso aí, eu não fui professor, né, formado como os meus irmãos, mas esse gene ficou dentro de mim. Eu tenho vontade de ensinar, a verdade é essa. Arthur, faz favor. É um prazer muito grande participar desse programa, ao lado aqui do colega, que eu conheci no hospital psiquiátrico, onde trabalhamos juntos por 2 a 3 anos. Gostaria de saber, quando o senhor veio para Itapetininga, foi em que ano, e quantos médicos havia em Itapetininga? Olha, quantos médicos haviam, eu não me lembro. Está aqui no trabalho. Mas cirurgião mesmo, só tinha um, que era o Dr. Léo. Eu fui o segundo, né? E depois veio o Dr. João Batista de Souza Camargo, o terceiro. E por algum tempo só nós 3 como cirurgião, né? Mas hoje também não sei dizer quantos médicos tem, são muitos, né? Por volta de 110 médicos aqui em Itapetininga. Está na proporção que a ONU prevê, né? Um médico para 1000 habitantes. Está numa média boa. Né? A propósito, você também foi um dos fundadores do Hospital São José? Fui. Foi uma história interessante, né? O Dr. Gama era cirurgião em Itapetininga, né? E por algum motivo ele foi a São Paulo fazer um curso de especialidade em oftalmologia. 2 anos depois ele veio como oftalmologista também. Agora, quando ele veio, verdade seja dita, o ambiente na Santa Casa não era favorável para ele. Isso não era. Então, um grupo de amigos do Dr. Gama montou o Hospital São José, né, do qual, quando eu vim para cá, trabalhava com o Dr. Gama logo no início. E, posteriormente, o Dr. Gama praticamente se aposentou, voltou para São Paulo, e a maior parte das ações do Hospital São José, a Santa Casa comprou. A Santa Casa fechou o Hospital São José e transformou, um ano depois foi transformada em maternidade. Eu continuei na maternidade, daí fui diretor clínico da maternidade também. O chapeuzinho da palavra sinônimo lá que fez você mudar de rota violentamente. Sem dúvida alguma, radicalmente, viu? Mas... Fiquei frustrado, viu, com a menina. E, se não me engano, essa menina é a viúva do Dr. Paulose. Apareceu. Será que não era um anjo que veio para fazê-lo entrar para a medicina? Quem sabe, não? Quem sabe. E mostrou um LED numa outra rota onde você precisou ter muita garra para ultrapassar as barreiras. Sem dúvida. Foi difícil. Foi muito difícil. Uma parada dura. Duríssima. Isso não tem dúvida. Se não tivesse a garra que você demonstrou, você teria desistido da coisa. Não sei se seria o termo.
Mas a luta foi muito brava. É uma história até triste. Triste. Mas eu não digo que a minha garra fosse suficiente para vencer isso. Quem sabe não. Né? Mas foi a garra da minha mulher. Que eu tenho que lembrar dela agora, porque ela viva Abigail, lutou comigo, viva a dona Abigail. Viu? Que me ajudou muito e venci. No fim deu tudo certo. Foi uma beleza. Né? O Led, o Arthur perguntou a respeito dos médicos da época. E antes desse pessoal, você deve, por exemplo, ouvir histórias, tal médico era isso, fazia doutor Zico. E o pessoal que carregou nas costas a medicina de Itapetininga e da região. Inclusive o doutor Gama. O doutor Gama parece ser um herói da cidade e da região, onde naquela época fazia de tudo. O que você tem para contar para a gente da medicina de antes do Led se tornar médico? Olha, eu escrevi também, né, aquele livro de 100 anos da Igreja Presbiteriana, né? E escrevi também, tá o trabalho inteirinho aqui, os 100 anos da Santa Casa de Itapetininga. E venho desde o doutor Vigílio de Rezende até os mais atuais, os médicos mais contemporâneos. E a história é linda, viu? Eu escrevi, terminei em 96, quando fez um centenário a Santa Casa. E quem fez o prefácio desse livro, né, vamos dizer assim, foi o Alberto Isaac. Está aqui também. E por enquanto não foi publicado ainda. Ainda não foi. A Santa Casa pretendia patrocinar a publicação do livro, mas eu acho que ela não está tão bem de finança, né? E eu estou esperando, né, que alguém se manifeste. Houve uma proposta de xerocar uns 20 livros. Aí eu não aceitei, né? Ou publica ou não, né? E eu terminei o livro em 96. E hoje eu fui rever, certo de que podia ser que se tocasse nisso. Eu mesmo fiquei impressionado com o que está escrito, viu? Eu fiquei apaixonado pelo que eu escrevi, né? O pai da criança se impressionou. E o doutor Vigílio de Rezende, o que representou para Itapetininga, para registrar, você que fez um estudo, e outros nomes da época de médicos? Cite aí para a gente. Ao invés de falar do médico, deixa tratar de uma pessoa aqui, e um assunto que está aqui até é interessante, que ninguém sabe. O Dom Teotônio Vilela, Tertuliano Vilela de Castro, foi o pároco daqui da cidade, e em volta de 1893, ele resolveu criar a Santa Casa de Misericórdia de Itapetininga. E criou, né? Reuniu as pessoas importantes da cidade e criou. E quando essa Santa Casa estava dando os primeiros passos, o bispo de Sorocaba, agora não me lembro o nome dele, está aqui, posso até ver, mandou uma carta, porque houve uma denúncia. O bispo mandou uma carta ao Dom Tertuliano aí, dizendo que na sociedade, na Irmandade de Santa Casa de Misericórdia, não pode ter crente, não podia ter protestante. Então, o que o pároco fez, muito inteligente, sabe? Ele podia, porque tinha autoridade, de chegar ao crente, ao protestante e dizer, ó, pica a mula. Né? Mas não, ele diplomaticamente
não tratou disso com essa pessoa e transformou aquilo que seria a Irmandade de Santa Casa da Misericórdia de Itapetininga numa sociedade beneficente de Itapetininga. E essa sociedade beneficente que começou a construir a Santa Casa, né? E, quer dizer, Santa Casa, por quê? Porque era uma casa santa, né? Para socorrer os pobres, etc. Tem todos os motivos de se criar uma Santa Casa. Não é a Irmandade de Misericórdia. E esse hospital foi construído na Rua Campos Sales, número 1. Sabe? Era um prédio antigo, grande. Tem o nome do dono que vendeu para a sociedade beneficente, eu não me lembro, era Ribas, Aguirre, Ribas, qualquer coisa assim. E essa casa ficava em frente à igreja Santo Antônio. Toda aquela região ali onde está a Unimed e outros terrenos na Campos Sales, tudo aquilo era depois, né, veio a ser da Santa Casa de Misericórdia de Itapetininga. Tudo ali, né? E o primeiro provedor foi esse pároco, Dom Tertuliano Vilela de Castro. Na pesquisa que fizemos, é interessante que o óbito era registrado. O defunto tinha alguém que declarava a morte e a causa da morte. E o cartório registrava pelo que a testemunha declarava. E é interessante o nome das doenças, viu? Vale até a pena ver depois. Isso, o primeiro atestado, né, feito por um médico, foi pelo Dr. Coutinho, lá na rua Dr. Coutinho. E depois o segundo foi o Dr. Henrique de Sá. Eu nunca ouvi alguém de Itapetininga falar sobre esse médico, Henrique de Sá, né? Aí veio para cá o Dr. Virgílio de Rezende, né? Foi, pela história, pelo que consta, ele foi um grande médico, sabe? Ele devia ter tido uma doença qualquer e depois que sarou dessa doença, ele como médico, né, ele se cuidava de tal modo para não se infeccionar de novo, com máscara, com aventais, com luvas, com campos esterilizados. Ele era zeloso, cuidadoso, né? Isso não tinha dúvida. Mas, e assim vem a história toda que está aqui. E, se a Santa Casa não se interessar, eu vou publicar, né? Importante. Vou publicar. Vale a pena, né, Roberto? Vale a pena lembrar que o busto de Virgílio de Rezende está de frente à Santa Casa, na Praça Siqueira Campos. Aquele busto que muitos veem, não tem placa mais, sumiu a placa indicativa. Doutor Virgílio de Rezende. Lá está o busto, de frente à Santa Casa. É o médico aí, mencionado pelo doutor Ledovar. Sim, e eu escrevi também uma crônica qualquer sobre esse busto, né? E fazendo uma pergunta, né? Não sei se você lembra, né? Fazendo uma pergunta para quem passava por lá, eu saí da Santa Casa, sentei ali junto ao busto e perguntava: você sabe de quem é esse busto? Fui fazendo, né? E não sei. Outro dizia: não, isso aqui é do Siqueira Campos, porque a praça lá é Siqueira Campos, né? Ninguém disse que era do Virgílio Rezende. E daí veio um adolescente patinando, até descrevi a figura do adolescente,
Ele parou do meu lado, sentou ali ao banco para arrumar o patinho, qualquer coisa. Você sabe de quem é esse busto? Ele olhou, virou o boné dele para trás. Ah, um panaca qualquer. Foi a resposta do... E é tão fácil que o conhecimento da placa ali. Eu lembro muito bem. Foi roubado. Dos amigos, bronze. Dos amigos de Itapetininga ao doutor Virgílio de Rezende. E a placa sumiu. Agora, é tão fácil restabelecer a placa para identificar, né? Sem dúvida. Isso é uma coisa que pode ser providenciada com extrema facilidade, no caso, pela Santa Casa. Não sei se interessa falar mais alguma coisa. A Praça Siqueira Campos, o quarteirão da Santa Casa, mais onde está o asilo, mais o quarteirão em frente, entre a Praça Siqueira Campos e o Largo das Estrelas, aquele quarteirão, tudo ali era da Santa Casa. E até uma capela, que eu, quando menino, conhecia a capela, ainda tinha, antes de que construísse aquela primeira igreja das estrelas ali, né? Também está aqui. Essas dificuldades de hoje e essas riquezas através de imóveis daquela época, Led, devido a doações, como é que aconteceu da Santa Casa ir comprando lá em frente da igreja de Santo Antônio, e hoje numa situação muito difícil? Hoje não, já vem há algum tempo. Houve muita doação, isso não tem dúvida. A Santa Casa, até uns anos atrás, era uma das instituições mais ricas em propriedades em Itapetininga. Perdeu tudo, vendeu tudo, sumiu tudo. Né? Ali, ao lado da Associação Atlética de Itapetininga, toda aquela região ali era da Santa Casa, essa esquina lá da Campos Sales, e outras casas que foram sendo doadas, né, outras propriedades. Aqui tem o relatório de todas as propriedades que a Santa Casa tinha. Hoje não tem nada. Né? Nicinha, fique. Led, voltando àquele magnífico trabalho que você fez a respeito da história da Igreja Presbiteriana, eu gostaria de alguma coisa assim muito pessoal, lembrando ainda da nossa juventude, de como era diferente a maneira do jovem que era presbiteriano, a diferença que se fazia entre o católico e o presbiteriano, e que atualmente ficou completamente dirimida qualquer dúvida depois do ecumenismo. Então eu me lembro, você deve se lembrar também, que o rapaz presbiteriano não namorava uma moça católica confortavelmente, né? Tinha que enfrentar uma obstrução da família, né? A gente lembra bem da família Melo Almada, da dificuldade que tinha. Todas as famílias enfrentavam esse problema. Como é que você vê essa diferença? De que forma o ecumenismo influenciou o jovem? Ou se você não sentiu esse problema? Puxa, como senti, viu? Eu acredito que como sim. Sério. Ó, eu vou contar coisa da infância. Conta tudo. Da infância. Conta tudo. Isso vocês vão gostar até, mas eu não me esqueço. Não me esqueço. Não é que o jovem protestante tivesse dificuldade para namorar uma moça católica. Eu acho que a moça católica não gostaria de namorar um protestante. Rejeitava. Rejeitava. Havia Alguém me disse que naquele tempo a luta da Igreja Católica Romana, porque eu também sou católico e sou apostólico, eu não sou romano, né? A luta era procurar separar mesmo, né, os protestantes. Veja bem, 70 anos agora. Com 7 anos, eu entrei na escola dominical do grupo Coronel Fernando Prestes, né? Com 7 anos. Naquele tempo não tinha pré-primária, nada, já entrava com 7 anos na escola. Ano. Olha, que sofrimento. Viu? O menino
numa classe de quase, acho que 40 alunos, com uma professora, muito bem, muito boa professora, mas quando chegava na sexta-feira, era dia de aula de religião. No meio do período matinal, tinha uma aula de religião. A professora punha todos os alunos de joelhos e iniciava a aula de religião com uma reza, naturalmente. De repente, ela lembrava, sabe? Ah, aqui tem um aluno protestante. Rotulava. E eram, o quê? 40 pares de olhos focalizando aquele aluno protestante que levantava da cadeira e ia procurando não pisar na perna dos colegas que estavam no chão. Ia saindo, enquanto não fechasse a porta. Estava vermelho sei lá, de envergonhado, não sei, por ser protestante, né? Se sentia marginalizado, vamos dizer. Marginalizado, né? Um preconceito danado. Aí ficava uma hora lá fora, sozinho no galpão, ou um ou outro protestante de outra classe, que eu não me lembro, não sei. Depois, quando eu terminava a aula, o servente ia lá, ô, protestante, vem cá, volta para a classe. Voltar para a classe era outro sofrimento. Repetia isso toda sexta-feira. A professora agia desse jeito. O pior, viu, é que na sexta-feira, depois que terminava a classe, a aula, a gente ia para casa, atrás, a turma toda, viu? Protestante pede pinto, quando morre vai pros quintos, protestante. Era gozado, viu? Era gozado, era isso, sabe? Era duro. E a diferença que é agora, isso que eu gostaria que... Como está hoje? Hoje... Hoje, deixa eu falar uma coisa, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, né? Muito e ninguém bom. se envergonha mais, né? Não há mais isso. E né? você acha que de quantos anos para cá isso aconteceu, Led? Não faz muito tempo. Né? Eu estudei numa faculdade católica. Né? Sim, e medicina. tinha o Monsenhor Misiária, que era professor de ética médica, de filosofia e religião. Eram 3 anos. Ele dava aulas primeiro, segundo e terceiro ano. E eu sei que eu namorava uma enfermeira, uma estudante na cadeira na escola de enfermagem. E chegou um dia que o Monsenhor Cangro, que era o pároco da catedral lá de Sorocaba, foi até a casa dessa enfermeira, né, dessa estudante de enfermagem, proibiu o namoro. Né? A moça ficou assustada, né? Por quê? Porque a congregação ali pretendia transformá-la em freira mais tarde. Depois eu vim a saber. Então ainda tinha, né, isso... Um ranço, né? Quando? 55, por aí, 1955, né? O quê? 40 anos atrás. 40 anos. Ainda, e depois, com a Abigail, de família católica, nenhum problema? Nenhum problema? Não. Quase nenhum. Ó, o bispo de Sorocaba não permitiu o casamento. Isso eu não sabia. Não permitiu. Ou melhor, não podia casar na catedral lá de Sorocaba. Se fosse lá, não podia usar flor, não podia usar passadeira, não podia... Era uma infinidade de coisas que quem estava resolvendo isso, naturalmente, era a família da noiva, né? Eu não... Né?
E no fim da história, sabe, só foi possível fazer o casamento numa capelinha da Santa Casa de Sorocaba. E teve um padre alemão que fez o casamento. Não tem erro, eu vou fazer. O amor tudo vence, né? Mas hoje não, né? Hoje é uma beleza, né? Eu tenho a impressão que o cristianismo está sendo pregado por todas as igrejas, né? Abertamente, de um modo diferente, né? E igualando, já não é mais o protestante, é o irmão separado, considera como irmão. Então mudou muito, né? Mudou muito. O número de protestantes aumentou bastante no Brasil? Hoje para ver, né, que a coisa mudou, que não se xinga mais de protestante. Não se rotula. Né? Evangelho mudou. Porque estatisticamente, em 10 anos, se não me engano, 40% dos católicos se tornaram evangélicos, né, em 10 anos. Então, acredito que uma boa parte possa ter, né, se tornado protestante. Pois olha, viu? Eu gostaria que não tivesse nada disso, nem protestante, nem evangélico, nem católico, e que nenhum se transferisse para outra igreja, porque religião não salva ninguém, né? Era importante que todos crescem no Cristo como Salvador. Muito bem. Né? A igreja... Agora, numa atividade também da época mais jovem de Ledevar Vieira de Moraes, na Peixoto Gomide eu fazia o curso normal, formei professor na Peixoto Gomide. E o Ledevar Vieira de Moraes cursava o colégio, isso mesmo? E nas Olimpíadas Estudantis, você é uma família de professores e de um colega saudoso do futebol, do exército, e, embora mais jovem que ele, também na escola, embora fosse professor depois, saudoso, seu irmão o Lênio. Mas nas Olimpíadas Estudantis, que patrocinava o Grêmio Fernando Prestes, eu lembro participar do profissional, estava um pouco mais jovem do que o Ledevar, mas Ledevar era um atleta, viu? Ele disputava atletismo, futebol, é verdade, o futebol de campo, atletismo também, se não me recordo, se não me esqueço, ele talvez arremessasse peso, coisa parecida. Jogava também basquetebol, era um eclético também, atleta. E até pouco tempo fazia, com muito prazer, lá em volta do campo do Derac, às vezes na pista do Case, a sua testa de Cooper e sua corrida diária, além do serviço junto ao DR, do Departamento Médico. Mas nas Olimpíadas, uma recordação, apenas um registro a mais da sua vida estudantil, como militante, atleta, que era defendendo o colégio, que era uma equipe forte. Equipe forte de saudosos colegas da sua época. Hoje médico, diretor desta casa, o Célio Santiago, o falecido irmão dele, o Hélio, e Barreto, tanta gente famosa, os irmãos também, filho do Torcílio Ferreira de Almeida, César, o Júlio, que encontrei agora na exposição, mora em Campinas. Tanta gente famosa integrou a equipe do colégio que era temida. Um pouco da Olimpíada, da sua fase estudantil, como atleta que foi, e bom atleta. Você já falou tudo aí, viu? Já disse tudo, né? Mas foi um tempo gostoso, né? Aquela Olimpíada, né? As Olimpíadas todo ano. E mesmo Alberto Isaac, que foi meu colega de ginásio também, né? Lembra de tudo isso. Mas agora eu é que não sei se ainda existe entre as escolas essa Olimpíada e esse entusiasmo pelo esporte. Eu sei que tem muita torcida, né? Palmeira, corintiano, e eu mesmo torci muito pelo Guga e hoje pelo Meligênio, né? Torci muito. Mas graças a essa prática de esporte é que na faculdade também nós fomos campeões lá em futebol e a nossa classe, né? E natação mesmo, né? Na faculdade você participou então também, é? Que posição jogava o LED? Eu era Ronaldinho.
Ronaldinho entrava com bola e tudo. Mas essas Olimpíadas de Itapetininga, tão tradicional e de todo mundo com uma saudade louca, não se consegue ressuscitar, não, Carlinhos? Houve uma tentativa. O Grêmio tem um patrimônio, tem uma sede que é dela, que é da entidade. Agora, o que existe hoje, através do próprio governo estadual, delegacias de ensino e secretarias também, é a competição interescolar. Agora mesmo está na fase final, na fase regional, em divisões infantil e juvenis. É o campeonato interescolar pelas delegacias de ensino. Mas aquela competição tradicional, famosa, em onde uma atleta foi saudosa prima, conheceu bem, a Gersei de Oliveira, Puxa, né? nossa grande campeã, minha prima que já faleceu, esta foi uma revelação sensacional das Olimpíadas, e assim tantos atletas mais, que marcaram época, né, Alberto sabe disso também. Então, uma fase saudosa, que não existe mais. Tem competição escolar, temos jornadas, campeonatos oficiais, mas Olimpíada, como aquela, era até uma Olimpíada famosa, que de Londrina, eu lembro muito bem, Paraná, veio uma solicitação para o Grêmio, a fim de mandar um regulamento sobre a Olimpíada, porque na Gazeta Esportiva, onde sou correspondente há mais de 36 anos, eu mandava, ao tempo que o interior era divulgado na Gazeta Esportiva com grande amplitude, eu mandava páginas e páginas. Eu tenho em casa os recortes de páginas inteirinhas das Olimpíadas de Itapetininga, com texto e fotos. Que aquilo chamava atenção, ia para todo o Brasil. Então, uma coisa que hoje é saudade, uma pena. Pena. E Itapetininga, naquela época, Led, era uma festa olimpíada, mas o que você tem de recordação daquilo? Como é que era a cidade? Como é que era a cidade na época de Itapetininga? Olha, a gente usava guarda-chuva, capa e até galocha, sabe? E hoje usa o carro, né? E ia-se aos cinemas, São José, Ideal, São Pedro, e o clube era importante, né? O Venâncio Aires era, né? E era uma cidade muito gostosa, sem dúvida, né? O velho Largo dos Amores também. O velho Largo dos Amores, não. O footing, como era? Tudo isso aí. Agora, veja bem, a gente podia voltar ainda para um passado bem mais distante, sabe? Que eu tenho tudo que o meu pai escreveu, sabe? Ele hoje, se tivesse vivo, tinha 185, 114 anos. Né? Foi o seu grande herói. Sem dúvida alguma. Né? E ele retratou bem a Itapetininga da época. Muito bem. Muito era colaborador da Tribuna, que o Carlinhos foi. Ele foi colaborador da Tribuna, foi diretor do Aparecida, foi correspondente do Estado de São Paulo, e a gente, por 50 anos, recebeu uma placa comemorativa, né, nesses 50 anos de trabalho. Né? Ele tem muita coisa boa escrita, né, que revive a história. E eu estou para refazer tudo isso em forma de livro, né, também. Né? E vale a pena como história, né? Roberto, pesquisa. Para destacar bem a qualidade cultural. Eu não esqueci, eu me emocionava muito com a sua irmã, depois foi Piaí, como declamadora. A Lígia. Olha, nós conhecemos muitas declamadoras da Itapetininga, mas a Lígia, para declamar, paralisava qualquer plateia. Empolgante a sua irmã. Era outra qualidade familiar em termos de cultura. Isso foi verdade. Aliás, a última que ela declamou foi do Instituto Centenário. No Centenário ela foi chamada. Coisa, coisa excepcional. O seu pai foi 50 anos ligado ao Estadão. Depois veio o Alberto Isaac ou teve alguém? Não, teve Sucessor foi você. Sucessor foi você. Foi. E mandava muito. O pai dele era o Murilo Antunes Alves. Antes? O Murilo, Antes do seu pai? Em 38. O Murilo Antunes. Agora eu não tô bem, né, bem... Eram ligados, né? Porque também o papai, como agente correspondente, né? Mas devia ter alguém acima dele, né? Entre o Estado e o papai, né? Aqui em Itapetininga. Mas ele deixou muita coisa escrita.
Alguma notícia que teve grande repercussão na época que ele mandou para o Estadão? Você lembra? Ah, foi quando chegou o primeiro automóvel em Itapetininga. De quem? Lembra o proprietário? Não sei de quem era, sabe? Mas ele conta. Doutor Aníbal Teixeira. Será que foi? Não sei, viu? Mas o itapetiningano estava na Campos Sales e era noitinha, já estava anoitecendo. E ele viu, pelo que está lá escrito, uma coisa fazendo barulho e vindo pela Campos Sales com os faróis acesos. Aquilo foi chegando, aproximando, ele não sabia o que era. Ele se atirou numa janela que tinha do lado, se esconder do automóvel. Tá lá escrito. Né? Mais algum fato assim que ele registrou, Led? Assim, você marca? Eu não me lembro. Não lembra bem? Não me lembro. Que foram 50 anos, deve ter tido. Anos. É parte da história da cidade aí. Eu me lembro do tempo da... Me lembro que ele escreveu do tempo da Revolução, que eu estava nascendo por ali, né? De 30 e 32, né? A nossa casa é onde ainda é, onde a gente tem lá a propriedade na Vigílio Rezende, ali no Lago das Estrelas. Mas não era aquele sobrado, era uma casa térrea. E eu sei que nós fomos para o sítio durante a Revolução, né? E os gaúchos estavam perto de Buri. E os burienses se retiraram da cidade. E como nós fomos para o sítio, a casa ficou vazia, a nossa casa foi requisitada para abrigar retirantes, né, burienses. A nossa casa ficou com tudo lá, né? Depois que passou tudo isso, eles saíram da casa e nós não sabemos quem são esses burienses, mas tão honestos, papai escreve, que até a mesma caixa de fósforo, com a quantidade de fósforo, estava no lugar. Não mexeram em nada, usaram a casa por um certo tempo. Esse livro o senhor pretende escrever até quando? Você tem ideia? Esse daqui está escrito de toda a história da Santa Casa, né? E de Itapetininga também, né? Agora, esse outro praticamente está escrito, né? Porque foi papai que... todos os artigos dele, né? Esse daí logo mais eu também ponho em livro para ser publicado, né? Led, dentre essas suas atividades, inclusive filantrópicas, literárias e artísticas, eu queria saber qual foi a sua participação nesse empreendimento que hoje é a Fundação Carnique Bazarian, e que eu me lembro muito bem que você era ligado ao Avedis Karabachan. O Avedis, era médico, doutor Avedis Karabachan, e ele é genro do seu Carnique Bazarian. E naquele tempo, por diversas razões, como nós comentamos já hoje assim, eu estava afastado dos hospitais de Itapetininga. E ele, Avedis, queria montar aqui na região um hospital, sabe? Um hospital regional. E então, dada uma infinidade de razões, a coisa foi orientada para se criar uma fundação com essa finalidade. E a fundação foi criada, né, por orientação de alguém. Como fundação, era mais fácil conseguir alguma coisa, dinheiro, sei lá, do governo estadual, federal, etc. E se enveredou para, em primeiro lugar, construir
e fazer com que funcionasse uma faculdade de Direito, né? Aí veio Direito, veio Administração e também a Escola de Educação Física, né? Para depois tentar um hospital regional e também uma faculdade de medicina. Você vê que a pretensão era grande, né? E eu fui escolhido, fui um dos itapetininganos, junto com os irmãos do Avedis Carabachã, com o filho do seu Carnegie Bazarian e mais um outro médico de São Paulo, Dr. Túlio Meniconi, nós fundamos a fundação. Não é. Agora não. 68 aproximadamente. É por aí. 67. E por sinal você era o único itapetininguano. O único itapetininguano que fiz parte da fundação. Né? E outro foi o Antranik Bazarian, né, que também era itapetininguano. Exatamente. Filho do seu Carnegie Bazarian. E hoje se transformou nessa Tá aí, né? fundação poderosíssima. Na época você sentiu, vamos assim dizer, firmeza nos propósitos dele, ou ficou meio de antena ligada, desconfiado de algum problema que pudesse acontecer com essa Fundação Carnegie Bazarian? Eu senti firmeza, viu? E o plano foi um plano bom e foi realizado. Tanto que a construção está lá. E foram eles que fizeram, foram nós que fizemos, vamos dizer assim. Né? No início nós estávamos funcionando lá no seminário. Né? E depois já fomos lá para... investimos, né, dinheiro aquilo tudo que está lá praticamente foi feito no nosso tempo. É um projeto, né, inclusive, do arquiteto Henry Sanson. Henry Sanson. Que a letra é K, quem vai de avião, helicóptero, pode ver. O formato de todo o conjunto lá da construção é K, de Carnegie. Sem dúvida. Agora, depois houve alguma coisa que eu não gostei, né? E pedi o meu afastamento, né? Eu saí. Até quem redigiu, né, os termos do meu afastamento foi o doutor Joaquim Aguiar. Ele era secretário da fundação. Aí eu deixei. Depois houve problemas que eu não estou a par. Não participou. O LED, você é amigo nosso de longos anos, eu considero muito bom pai, muito bom marido, já ficamos sabendo do LED esportista, do LED muito útil para a igreja presbiterana, e o LED cozinheiro, como é que anda? O provador de vinho, o homem que entende de vinho, como é que anda esse LED? Olha, eu convido vocês a saborear um Rocca Sveva, um vinho italiano, sabe? Que agora eu dei de presente uma garrafa para aquele padre Sometti, lá da Nossa Senhora da Paz. E depois procurei saber se ele gostou. Ele disse só uma palavra: encorpado. Aí eu vi que ele também conhece vinho, viu? Agora, e o cozinheiro, LED? Cozinheiro, viu? Eu estou querendo fazer uma sopa num pão, né? Mas a minha mulher não está me ajudando muito. Ela disse, deixa para lá, você... O pão italiano que você aquele abre. pão italiano, lá em Los Angeles, né, que serviram. Bom. E você sempre teve uma satisfação muito grande. Gosto. De receber seus amigos e vale servir alguma carnes coisa carneiro também. Que você fazia com uma maestria muito grande, vinhos de primeira. Parou um pouco essa atividade? Não. Não. Não parei, não. Roberto, eu adoro vinho, mas estou no inverno. Tomo muito vinho, confesso. Sou um beberrão no bom sentido de vinho. E procuro sempre inteirar, lendo
acompanhando você, é um sommelier, então? Não com tanto apuro, né? Mas dá para. A gente gosta de se orientar, sempre é bom travar com mais intimidade com você para a gente se orientar na compra de vinhos, viu? Tuas ordens. Tuas ordens. E a bebida, médico pode dizer, a bebida é salutar. Bem bebida é salutar. Sem dúvida alguma, né? Ela é uma fonte de vitamina e por falar em vinho, eu mesmo, honestamente, eu gostaria muito de ter bebido aquele vinho do milagre das bodas de Caná. Viu? Eu gostaria. Agora, o apóstolo São Paulo, ele escreve, sabe, para o amigo dele, dizendo, olha, não esqueça de tomar um vinho que faz bem para o seu estômago. Ele era meio médico, viu? Entendia é digestivo, não é? Vale a pena. E além dessas atividades, habilidades culinárias e a degustação de vinho, você se lembra bem do Carrito e da Cachoeira? Fale algo. No Carrito, nós fizemos miséria, viu? Nós tínhamos um bote e quando alguém passava pela aquela estrada ali, que era o dique, né, da represa, e ficava olhando a gente nadando, a gente provocava, virava o bote, mergulhava, ficava com a cabeça respirando por baixo do bote, tempo, né? E a turma lá se preocupava. Chegou um que mandou chamar alguém porque nós estávamos afogados para socorrer. Viu? E a cachoeirinha, eu me lembro muito bem. Quem era né? dessa turma, Led? Você vai falar da cachoeirinha, mas lá do Carrito, quem era da turma assim que acompanhava você? Olha, não sei se você lembra dos Vei, parente até do Francisco Chico Vei, né? Joel Vei. Joel Vei. Que era pessoal que vivia ali no bairro das Estrelas, sabe? Mas era o Ribeirão. O Chá também fazia parte do... O Chá também. Ribeirão do Chá. O Chá nadava-se pelados. Às vezes a polícia baixava lá, era um tal de correr, a criançada correndo. Viu? No Carrito era o Paulo Mendes. Paulo Mendes. Paulo Seu Mendes. irmão, Neu. O E, Joel. E a cachoeira? A cachoeira, sabe? A gente ia até lá, mas depois que um desses adolescentes mergulhou do alto e meteu a cabeça numa pedra e morreu, eu nunca mais fui lá. Paulistinha. Isso mesmo, Paulistinha, famosa. Famoso acidente. Aquilo lá foi um trauma para uma geração. Aquilo foi. Uma barbaridade, né? Porque era praticamente um grande lugar. Não tinha piscina, não tinha nada, né? A gente gostava de... Agora o Carrito tinha quase 1 quilômetro de ir. A gente ia até o fim, nadando. Edivar, ainda pratica algum exercício físico para manter assim, toda essa energia? Ó, até 5 anos atrás, eu jogava tênis. Tênis é... De todos os esportes que eu pratiquei, o tênis é a melhor coisa que pode existir. E participou da saudosa Edan também. Também da Edan. Também a Edan. Mas atualmente ainda faz em casa agora algum não exercício? dá mais. A minha ginástica, sabe, é segurar essa bengala aí, viu? E fazer força para não cair, viu? Tem ajudado bastante, né? Sem dúvida. O LED cronista está aparecendo muito pouco. O que é o problema? Falta de tempo? Não. Quem me convidou, né, para escrever alguma coisa e publicar foi o Bilisandro. Ele sabia que a gente escrevia, não, você tem que publicar. E forçou de tal modo que eu acabei escrevendo alguma coisa e ele levou para o jornal. E depois eu continuei. Mas eu senti que a Folha ficava preocupada com mais um trabalho. E o espaço do jornal, acho que não dava para
Então eles ficaram com um problema. A folha não tem mais espaço. E o Dr. Led escreve, como é que nós vamos fazer? Eu senti isso e resolvi me afastar para não trazer problema para eles, né? Também eles não reclamaram. Começou a escrever crônica desde quando, Led? Começou a escrever crônicas desde quando? Não sei dizer, faz muito tempo. Aliás, o Led foi vencedor de um concurso de crônicas em Sorocaba. Foi publicado no Cruzeiro. Durante quando foi o aniversário da cidade. Foi. O Cruzeiro do Sul, o jornal Cruzeiro do Sul, abriu lá um concurso, né? E para escrever sobre Sorocaba. Né? E eu, daqui de Itapetininga, escrevi do meu tempo como estudante lá, né? E foi premiado. Led, você sempre morou naquele trecho do Lago das Estrelas. Sempre. E uma curiosidade que a juventude atual tem é do que se brincava naquele tempo, porque não havia televisão. O que se fazia, não é? Porque não havia televisão. E também gostaria que você colocasse o que você acha da influência da televisão na juventude atual. Olha, naquele tempo não tinha nem rádio. E a gente brincava, né? E muito. E olha, quando a gente via no telhado de alguma casa uma antena de rádio, um cutucava. Nossa, nessa casa tem rádio, hein? O comunismo que está chegando, o pessoal tem a culpa do comunismo. Agora... E do que você brincava? Do que você brincava? Na rua? Olha, era pula-cela, coisa mais gostosa, né? Pula-cela de criança, né? E jogar futebol, jogar bola, né? E até escrevi uma crônica qualquer, que a gente aprendeu a jogar futebol com todos os nomes dos jogadores nas suas posições em inglês. Era goalkeeper, né? Não era escanteio, era corner, né? O back de espera lá atrás, o center half, o half que está no meio, era tudo, né? Era futebol inglês mesmo. Futebol inglês em inglês. Pois é. E era o Bando das Estrelas. É bem terrível. Era terrível. Bando das Estrelas. Era um bando, era viu? Perigo. Quando a Catarina do Belarmino vinha fazendo aquele barulho de Ford 29. O que era a Catarina? Catarina era o Fordeco 29, de um agente, né, de polícia que rondava aquele bairro todo. E que marcou época. Quando a gente via, corria. Passou a chamar-se Bastiana, depois daquele acidente. Na escola fechou do governo do acidente, justamente. Depois veio a Bastiana, né? Aí a coisa já era mais... Mas o Belarmino marcou época também como um castrador de atividades. Disciplinador. Aí, né? Nossa, que medo. Que medo. Você também passou essa fase. Não tem dúvida. Todos lá. E naquele tempo, era muito... os automóveis você contava no dedo. Né? Você se lembra? Você se lembra? Quem tinha automóvel naquela época? Olha, médicos. Doutor Aníbal. Doutor Aníbal, né? E carro de praça, aquele Lima, seu Lima. O Zé 29. O Zé 29. E depois... O Ferreira. Depois vieram aparecendo o André, faixa verde. Daí já era tempo de carro mais sofisticado, né? Mas quando a gente ouvia o barulho do pé de bode do Belarmino, né? Tratava de se esconder, viu? E a televisão? O que você conta pra gente? O que você acha de quando a televisão se iniciou, do que representa agora na vida da juventude? Sabe,
o que eu tinha a televisão preto e branca, né? Preto e branco. E o gozado, o interessante é que na minha casa estava se hospedando lá um americano, o Bradford. E nesse dia, foi transmitida a imagem do homem na Lua. Chegando à Lua. Eu me lembro muito bem, quando ele desceu daquele aparelho lá na Lua, ele foi descendo os degraus. Para ele pisar no solo da Lua, ele parou um pouquinho, tentou pôr o pé, levantou de novo, a gente torcia, né, para ver no que ele ia pisar, né? E olha, eu me preocupei porque o americano, Brad, se escondeu. Não queria saber de assistir esse programa pela televisão. Mas vem cá, Brad, você não vai ver isso? Não. Ele não faz mais do que o dever dele do que a obrigação. Mas, ok. É bem diferente, né? E se você me perguntar, né, o que a televisão hoje não tenho o que dizer, porque todos vocês têm o mesmo, né, a gente louva a televisão por isso que está se passando agora aqui, né? Esse museu de imagem e som, que coisa bonita, né? Mas, e quanta coisa boa a gente vê e aprende, mas, ao mesmo tempo... Esse ao mesmo tempo é que a gente que preocupa, né? Edilmar, pertenceu ao Rotary Club? Eu fui convidado, mas não. Eu fui convidado também para apresentar os desenhos e falar sobre as casas antigas, né, no Rotary. Isso aí eu fiz, mas não fiz parte do Rotary. O LED, nesse período todo seu de Itapetininga, bom observador das coisas, um grande político que deu uma mudada, que marcou muito você no progresso da cidade. E a sua vida, você se interessou por política também ou foi sempre, nunca gostou muito? A gente sempre se interessa, né, e até gosta, mas a gente não mexe com isso, né? Agora, que bom. Eu vou dizer uma coisa. Um prefeito que marcou, sabe, pelo que fez na cidade, naqueles idos, foi o Paulo Soares Hungria. As ruas que foram abertas além do centro da cidade, ele pedregulhou todas, sabe? Melhorou, melhorou muito a cidade, né? Isso ninguém comenta, né? É coisa que vai ficando, né? Edivar, você acompanhou o seu desenvolvimento da anestesia em Itapetininga, né? Como que foi, né? Que assim, nos anos 50 era feita através de trilene, inalando alguns produtos assim, né? Como que você acompanhou, como que foi o crescimento? Você quer ver uma coisa? Aqui está sobre as cirurgias, né, realizadas naquele tempo, né, de Virgílio Rezende, aqui em Itapetininga também. E na Revolução, quando meu pai, nós fomos lá para o sítio, a condução era cavalo, e meu pai tinha um cavalo fogoso, bonito. E ele levava o Lineu, o meu irmão, no colo, que era pequeno, né? Levava no colo. E alguma coisa fez com que o cavalo espantasse, né? Os dois caíram. Para não machucar o menino,
papai quebrou o antebraço, né? Bom, acontece que tinha que vir para Itapetininga, né? Mas daí desaconselharam. Não vai porque a estrada está coalhada de gaúcho. É um perigo, né? No tempo da Revolução. E um farmacêutico lá colocou as talas de taquara, mobilizou o braço. Depois de algum tempo, né, o braço do papai tinha 2 cotovelos, né? Este móvel e o outro, com a mão em adução apontando para o corpo. Bom, passou a Revolução, tudo aquilo, ele veio para Santa Casa e quem resolveu o problema foi o doutor Stilitano, né, de Sorocaba. O doutor Stilitano vinha uma vez por mês na Santa Casa, né, e trazia de lá um assistente, o doutor Valvic Tabacor, e um outro assistente, Dr. Newton Vieira de Souza, né? E aí então, nesse dia da cirurgia, foi requebrado o braço, né, para recolocar tudo, o Dr. Stilitano, e quem ajudava era o Dr. Newton Vieira de Souza, né? Papai nunca ia imaginar que aquele auxiliar de cirurgia ia ser meu sogro, né? Nunca ia imaginar. Agora, você falou da anestesia, o seu Elias Toledo, né? O seu Elias era um anestesista. O que ele fazia era colocar a máscara e botar éter. Não era médico. Ele é enfermeiro. Né? E colocava na máscara de umbredane o éter. A Santa Casa cheirava éter, né? O tempo todo. Né? A anestesia geral começou em quando? A anestesia geral foi com mesmo o éter dado por máscara já anestesiava, né, o paciente, de modo que ele recebia uma anestesia geral, né? E endovenosa, né? Com intubação e endovenosa, isso aí foi mais com o Dr. Gama, né? E veio para cá também o Dr. Xisto, Teodoro Colasso. E o Dr. Xisto que iniciou tudo isso. Acho que depois da década de 50, por aí, né? Por aí. Esses enfermeiros tinham uma função importantíssima dentro da medicina na Santa Casa. Estavam sempre presentes, eram os auxiliares. Esse seu Elias, meu, ele considera um herói. Um herói. E, além de tudo, ele era o técnico em radiologia também. Ele que batia as chapas. Não é? Não é como o enfermeiro atual, né, que mancomunado com a empresa funerária dá o chá da meia-noite, né? O Led, Venâncio Aires, o que você tem para falar para a gente? Você frequentava muito Venâncio? Como frequentava, não? Conte para a gente. Mas quanta coisa gostosa. Algum fato importante, como é que era? O que você tem para contar? A história do Venâncio é importante. Está dentro da história da cidade. Para mim, o Venâncio, o que marcou mais foi na minha juventude, né? Aquela orquestra do Edil Lisboa. Antes dele, aquilo, Pompeu de Jesus. Pois olha, aquilo é uma coisa que não existe mais, né? Não dá para entender como é que podiam todos aqueles músicos, né, de um modo tão artístico, né, tocar aquelas músicas gostosas, né, de melodia. Hoje, a gente que conhece um pouquinho de música sofre com o ritmo, né? O ritmo é... A falta de ritmo. A falta de ritmo. Ritmo, né? Não tem melodia, não tem música, né? Hoje a nossa música
regrediu para os tempos tribais. É bumbo, é ritmo. Barulho. Barulho, né? Barulho. Mas você lembra de algum presidente do Venâncio que marcou muito com a sua administração, assim, durante esse tempo todo? Sabe, eu fui muito... me impressionei muito com quando se construiu a piscina do clube, ali no fundo, né? Porque antes era uma quadra de tênis. Mas quando agora eu não estou lembrado de quem era o... Darcy Vieira. Pois é, mas eu me lembro muito bem que o seu Fortunato Mazei Administrador da obra. era administrador da obra. E com a piscina pronta, ele mergulhou com roupa e tudo para inaugurar a piscina, sabe? E eram os Aqualoucos, você lembra? E eram os Aqualoucos. Olha, entre os Aqualoucos estava o Henry Sanson, que fez toda a planta da Fundação Carneiro Bazarilli. Henry Sanson foi campeão de polo aquático da seleção brasileira. Ele fazia parte dos Aqualoucos. E o Ronald Golias fazia parte também da equipe de Aqualoucos. É verdade. Avelange não, Carlinhos. O Avelange jogou basquete em Itapetininga. Quando inaugurou uma quadra que não tem mais hoje, desviando um pouco do tete-a-tete com o LED, no estádio da Associação Atlética inauguraram uma quadra, tempo do capitão Santiago, falecido, que era médico também. Nessa inauguração, o Sérgio Teixeira de Carvalho, que era muito dedicado ao esporte, nosso velho Tojo. Tojo fazia tudo. E trazia grandes equipes, trazia em São Paulo aqui, ele é muito envolvido e gostava. E veio a equipe do Paulistano, e João Avelange, Savério Gregoru, Marcelê, jogavam na seleção paulista e brasileira, e o Avelange era jogador de polo aquático e grande jogador de basquete. Foi a primeira vez que ele veio aqui. E depois, quando a Aviação Cometa, da qual é presidente, hoje é vice, ele esteve com o Olavo aqui, na Aviação Cometa, em certa ocasião. Isso eu lembro dele. Então, o Avelange também jogava basquete, além do polo aquático. Com o Henry Sanso, que foi o arquiteto que fez o Zocar e que fez a FKB. Alberto. Você que residiu na mansidão da Rua Virgílio, qual foi a reação da sua família quando foi instalada a fiação Dona Rosa? Aliás, uma das pioneiras e heróica fiação. Para Itapetininga, naquele tempo, foi um presente, né? Porque empregou muita gente, né? E saiu dali muito tecido, e também comprou o algodão que se produzia na região, isso não tem dúvida nenhuma, né? Mas que fazia um pouco de barulho para a gente, fazia. A gente estava acostumado com o silêncio, viu? Mas tudo aquilo se acabou. Inclusive o nome do Largo das Estrelas, da Praça Pedro de Toledo, teve todos esses nomes, né? E recebeu também o nome de Praça Dona Rosa, porque era mãe do proprietário lá, né? Isso, Dona Rosa. E agora, felizmente, tem o nome do Padre Blois, né? Pois é. É isso. Na igreja, o que era antes ali, LED? Na Igreja das Estrelas? Antes de se transformar em igreja. Você lembra? Ou você tem... Ou ali sempre foi uma igreja que depois foi remodelada? Não. Ali, sabe, era uma praça de mato, né? E no meio da praça ali tinha uma capela, uma capelinha de madeira. E do lado da capela tinha um cruzeiro, certo? E nós ali morando na esquina, e a criançada toda brincando naquele largo. E quem zelava a capela era uma senhora, Dona Generosa. De generosa mesmo, de generosidade ela não tinha nada, sabe? Ela andava com um chicotinho, a criançada chegava por perto, ela, sabe, não deixava chegar lá, sabe? E cuidava da capela. Agora, é interessante uma coisa, né?
a cidade terminava na avenida. Era a escola, a rua atrás da escola, depois daquilo lá era a minha casa. Depois da minha casa não tinha mais nada. A rua Virgílio Rezende era uma estrada de terra, que era uma estrada que levava o pessoal para Sarapuí. Era a estrada que ia para Sarapuí. E veja bem, agora aí tem mais história para contar, viu? Dá Muita tempo não? Dá tempo. Não. Veja bem, na África, numa tribo, tinha uma senhora, tinha vários filhos. O filho mais velho era o cacique da tribo, sabe? E chegaram lá gente estranha, né, vindo do outro mundo, oferecendo um céu para eles, né? E tudo bem, eles vieram, sabe? Meu filho percebeu que eram escravos e foram vendidos para a região de Itapetininga. E veio uma das filhas dessa senhora e um irmão. A filha foi vendida para uma fazenda para trabalhar na casa. E o irmão para serviço rural. Mas deu banzo nele, sabe? Ficou triste, com saudade da África. Fugiu. Um capitão de mato, um furriel e uns soldados foram atrás, né? Ele estava doente, sofrido, passando fome também, na beira do rio Itapetininga, quando trouxeram. O Pelourinho naquele tempo, sabe, era onde é hoje, era o cinema, o São José, ali perto da Matriz. Mas ele foi castigado nesse largo. Foi castigado lá e largado. No outro dia ele estava morto, morreu de fraco, com febre, doente, castigado, estava morto. Aí começaram a colocar velas naquele lugar, puseram um cruzeiro, né? E quem se dirigia à noite para Sarapuí, olhava à esquerda e via aquele conjunto de velas. Então dizia, não, lá o Lago das Estrelas, aquelas velas pareciam estrelas, sabe? Aí alguém já colocou um santo e assim foi. Aí a velha, essa mulher já velha, eu era criança, eu cheguei a conhecê-la, a Nhaquitéria, uma figura de olho vazado, sabe? Carregando um saco de chinelo, sabe? Ia lá, arrumava o lugar, acendia velas, limpava e cuidava daquilo. Do mesmo jeito que ela aparecia para fazer isso, ela desaparecia, ninguém sabia onde é que aquela mulher morava, sabe? E no fim fizeram uma capela. Ali ficou conhecido como o Largo das Estrelas por causa dessas. E a capela também, Capela das Estrelas, foi um meu antepassado do lado materno, um parente de Honorato Faustino de Oliveira, não sei se vocês ouviram esse nome, que trouxe de Minas uma santa para colocar ali. Tá? Bom, com o correr do tempo, essa generosa zelava pela capela, e depois ela morreu e aquela capela foi derrubada e aquele Albino Ramos, aquela família Albino Ramos, morava na casa onde mora o François e Dona Carmen Legaspi, ali na avenida, né? Eles que construíram, que foram os líderes, né, do movimento para construir a igreja, né? A igreja antiga, a igreja Nossa Senhora, deram o nome, a igreja Nossa Senhora das Estrelas. Era bairro das Estrelas, tudo isso. Depois derrubaram aquela igreja para construir essa outra que está lá. Led, foi extremamente rico para nós você reviver a história do Lago das Estrelas.
E você lembrou da Inhactéria, que aparecia e desaparecia. Então, nessa galeria de tipos de Itapetininga, de quem mais você gostaria de lembrar e a gente também poder se lembrar? Isso é ótimo. Até há um reparo que a gente tem que fazer, porque o dito assobiador, que é uma pessoa que pensam que não é quem estão pensando. O dito assobiador, o que é mais de 60 anos. É mais de 60 anos. Agora, ele criou uma expressão que espalhou pelo Brasil inteirinho. Não sei se vocês lembram disso. Ele um de cor, ele andando, de repente parava, encostava numa parede, punha a mão na boca, assobiava e marcava o compasso, batendo na parede, assobiando e batendo. Sim. Com isso ele ficou com o nome de dito assobiador. Quando ele terminava de assobiar, de fazer o show dele, ele olhava para quem estava perto e dizia assim: e eu vou chorar? Era o final. Esse eu vou chorar, sabe? Mas espalhou para o mundo todo. No fim, eu vou chorar, mas... chorar babado? Chorar picolé de coco, vou chorar isto, vou chorar aquilo, e pegou, viu? Era esse o dito assobiador. E outros tipos que você lembra dentro da pergunta? O dito torto. Lembra do dito torto? João Mirim, Juvenal, dos cachorros. Mas daquele tempo, sabe, tinha o outro dito, que era o dito sabugueiro. Ele andava com um saco de sabugo de milho nas costas, sabe? E tinha outro, o caraguatá. O caraguatá, sabe, era aquele que dava palpite para todos que quisessem jogar no jogo de bicho. Olhava na nuvem e dizia: ela está parecida com como é que... Qual é o bicho? Eu não sei. Elefante. Parecida com Não é o que foi chamado depois de João Mirim. Não, João Mirim eu acho que é outra coisa. Né? Também olhava no céu. Também fazia isso. E olha o elefante. Aprendeu com o outro. É aluno. Seja ligado. Aliás, o LED ilustrou uma crônica minha com a famosa Bili. Pois é, viu? Pois é. Uma senhora de grande respeito. Sem dúvida alguma, viu? Famosa. Bom, é interessante, sabe, por que eu desenhei a Bili no leito, né, desenhei, alguém veio me puxar a orelha, sabe? Então você não, peraí, eu nem conhecia Bili, viu? Eu te ouvi contar. Eu ouvi contar. Muito bom. São 10 anos de trabalho no hospital psiquiátrico. O que você tem de interessante a nos contar? Olha, o importante é a memória do Dr. Laerte Vieira Pires. Esse nosso colega construiu um hospital psiquiátrico com todos os detalhes mais modernos e científicos que pode existir hoje, certo? Com ambulatórios, com pronto-socorro, com leito-dia, com assistência social, com você lá trabalhando, né? Foi levantou o hospital, ajudou, e etc. Bom, nós recebemos, o hospital recebeu verba do governo que não chegou para nós. Ficou no bolso de alguém, né? E depois que o SUDES 36, né, mudou daqui para Sorocaba, não sei para onde, Sorocaba veio para cá e praticamente acabou com o hospital, sabe? Cancelou uma porção de coisas que a gente fazia e tinha lá. Eu não sei por quê. Agora, com essa lei que acaba com o manicômio, a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo
construiu um hospital nos moldes nosso, realizado conforme o plano do Dr. Laerte. E aquele hospital está sendo badalado, sabe? Quando há 10 anos atrás nós já tínhamos isso aqui. É uma pena, sabe, o que está se fazendo com o hospital psiquiátrico, né? E em virtude das minhas dificuldades, né, por essa artrite, eu desde aquele tempo para cá venho me formando em psiquiatria, viu, Antônio? E psiquiatria freudiana mesmo, apesar dos novos criticarem Freud. Mais né? um diploma, né? Pois olha, viu? Eu acho mesmo que o lixo humano está no inconsciente da humanidade, né? Bom. E a pergunta minha, final talvez, doutor Lédio, como é que vê hoje o setor hospitalar, médico hospitalar, embora seja um médico, o setor médico hospitalar que cresceu muito da Tapetininga, mas logicamente há problemas e tudo mais. A sua opinião de méritos, de necessidades também, e como vê o quadro hoje? Promissor, de expansão, de qualidade, é lógico, mas o que falta ainda? Olha, falta um hospital novo, sabe? Nós temos tudo aqui, né? Todas as especialidades, mas o prédio não condiz. Tem lá médicos idealistas, né? Eu cito aqui o filho do Dr. Léo, Dr. Luiz Antônio, como ele luta por aquela UTI, coitado, como trabalha por aquilo, mas o prédio em si não condiz, sabe? E foi se construindo alguma coisa em cima da outra, enxertando aqui, um provisório ali, etc. No fim ficou aquela aberração, né, que está aí. Eu digo quanto ao prédio, né? Então falta um hospital regional. E falta. Agora eu quero aproveitar o gancho aqui do Carlinhos. Qual a diferença que você acha entre que você pode registrar quando você começou em Itapetininga e atualmente? Olha, eu vou dizer uma coisa só, né? Há pouco tempo, nós conversamos aqui, tendo na região, né, de acordo com a ONU, um médico para 1000 habitantes, né? Mas eu fico pensando, será que é médico mesmo? Não vai nenhuma, né? São muitas faculdades e muitas orientações nessas faculdades, e no meu tempo, né, formava-se médico primeiro, para depois a especialidade. Hoje forma-se especialistas e não existe um médico. É isso. O LED, existem muitas rivalidades, a gente enxerga isso com muita facilidade, desde o futebol, Argentina e Brasil, aquela guerra. Tatuí e Itapetininga também você pegou uma fase de rivalidade, de bailes, de brigas, aquela coisa toda. Então isso a gente guarda. Eu queria saber de você, médico, como é que Tatuí, uma cidade menor, tem me feito mal assistir pela televisão isso. Já ter funcionando lá ressonância magnética, o tomógrafo, e aqui a gente está engatinhando nessa parte. Aqui você acha a causa disso? Como é a sua interpretação desse fato? Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque quem está fazendo a ressonância lá e a tomografia é um grupo de médicos que faz aquilo do ponto de vista particular,
Não é uma instituição Santa Casa, sabe? Não é. Aqui também, se um grupo de médicos quiser fazer isso, pode fazer. Mas por que né? não faz? Você não acha que é um exame dos mais importantes? O tomógrafo está demorando muito tempo. A ressonância, Tatuí já começou. Eu acho que aqui nós temos um potencial muito grande. Por que não essa união e fazer um negócio desse em benefício da população? Não só isso, viu? Não só a tomografia, a ressonância, mas uma porção de coisa que Itapetininga, não só na área médica, deixa de fazer por falta, sabe do quê? Sei lá, viu? Não, é bom parar por aqui. União de um grupo com esse objetivo? Não sei, não. Até a concorrência entre cidades, a concorrência é positiva, né? Porque da concorrência sai um produto bom, não tem dúvida nenhuma. Até isso é importante, né? Eu me lembro entre Tatuí e Itapetininga, o futebol, né? O São Martinho lá e a Associação Atlética aqui. Aquilo 11 de agosto. Era uma briga, 11 de agosto, né? Tudo isso. Mas com isso o futebol cresceu. Né? A concorrência é bom. Mas a aplicação de dinheiro, de capital, né? Em aparelhagem é coisa muito cara. Muito cara. E um grupo de médicos, né, para se enveredar para uma aplicação dessa de capital, eu acho que não rende, sabe? Um tomógrafo, eu não sei quanto custa, deve ser uma fortuna, viu? Ressonância é mais cara ainda. Mais Mas cara. a gente fica com dor de cotovelo de ver Tatuí estar comprando. Já está usando. Isso é bom. Tomara que Itapetininga, percebendo isso, também faça, né? A concorrência, né? Realmente. E dentro dessa pergunta, aí nós estamos num bate-bola final, um grande provedor da Santa Casa, na história da Santa Casa, na sua opinião? Luiz de Campos Maia. Doutor Luiz de Campos Maia. Foi o primeiro, depois do Tertuliano Varela de Castro, que foi o pároco, ele foi o seguinte provedor. E ele era casado com a irmã do Dr. Júlio Prestes, sabe? Era genro do Dr. Fernando Prestes, certo? E esse homem... Era de Sorocaba? Ele tem parente lá, parece que é de Sorocaba, né? E ele lutou, inclusive ele chegou a ser deputado pela região, mas depois deixou até a política e disse, está aqui escrito, disse que ficou com vergonha, vamos usar a expressão atual, né? Da maracutaia de hoje. Né? Que desde aquele tempo já tinha, né? Ledivar, para melhorar a medicina no Brasil, o que você acha que deveria acontecer? Melhorar as faculdades, não ficar só, né, em qualidade nas faculdades. Qualidade de faculdade, né? Não ficar na USP. Formação do profissional. Do profissional. Né? O médico da família, que então existia, talvez... e que não se vê mais hoje, que vê a pessoa na sua totalidade, talvez você pudesse falar alguma coisa para a gente nesse sentido. Aconteceu uma coisa interessante. Um dia desse, um senhor velhinho, também com uma bengala, chega no meu consultório e eu não vim consultar, não. O senhor não lembra de mim, não? Eu não estou lembrado. Eu sou fulano de tal. Assim, tudo bem. E ele foi aos poucos tentando me fazer lembrar, né, do que aconteceu. Eu vim trazer um convite de casamento do meu filho, que está completando 30 anos agora. Então, está aqui o convite. Também olhei, não sabia quem era o nome do filho. Né? Muito bem. Não, isso é uma gratidão. Uma gratidão, porque houve muita dignidade, disse essa palavra, né? Quando o senhor
nosso médico, da nossa família, assim. Eu não lembrava de nada, né? Aí ele disse que trabalhava num serviço federal aqui em Itapetininga e há tanto tempo foi removido, depois se aposentou, agora voltou de novo para Itapetininga. E disse que esse moço que está se casando, quando era pequenininho, ficou muito doente e me chamou. Eu também não estou lembrado disso. Fui para a casa dele, né? Fiquei atendendo o menino. Ele disse, olha, o senhor chegou lá mais ou menos à meia-noite, só saiu de lá quando estava clareando o dia. E só saiu quando o menino melhorou. Eu não me lembro se fiquei tanto tempo assim na casa de alguém. Mas, bom... Para finalizar a minha participação, eu queria saber se você está realizado plenamente na vida, realizado com a cidade, realizado na profissão, realizado com a família. Ambicioso. Realizado Ambicioso. de todo jeito, viu? E mais realizado agora porque eu estou aqui com vocês, viu? Eu não esperava que, por isto tudo, que se eu fui útil, eu continuo agradecido, viu? Agora estou super realizado. O LED, alguma pergunta? O LED, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo gostoso. E a gente tem que agradecer muito a você pela sua inteligência, pela sua competência, por nos ensinar muita coisa a respeito da cidade que a gente tanto ama. Você foi muito feliz em nos proporcionar esses momentos aí de ensinamentos da história da nossa terra. Eu, antes de passar a palavra a você, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados da noite, os perguntadores, lembrar que o projeto Museu da Imagem e do Som de Itapetininga conta com a colaboração da SP Sul TV e da 3M do Brasil. E deixaria você para encerrar essa noitada deliciosa aqui, a respeito dessas perguntas do Museu da Imagem e do Som, que você, a partir de hoje, é um participante dos mais brilhantes. Eu fiquei empolgado, sabe, quando essa última edição da Folha trazia uma manchete, né? Museu da Imagem e Som, vai entrevistar, etc, etc. O meu filho colocou isso na internet, rapaz, espalhou para o mundo todo, viu? Mas eu não estou sabendo o que é e tal, peraí. E quando eu comecei, eu disse que com 70 anos eu me sentia como uma peça de museu, né? E agora, depois que eu estou vendo tudo isso, né? Museu da Imagem, do Som, eu saio daqui rejuvenescido, sabe? Até me sinto engatinhando, sabe? Que coisa gostosa. Passo, depois disso, a viver uma vida nova, uma nova experiência, viu? Eu que agradeço tudo isso. Não me sinto, não me sentia, né? E não me sinto assim, útil, sei lá, importante para desempenhar alguma coisa sobre a nossa história. Muito obrigado.